Boa noite a todos. Retomamos o nosso estudo sobre os títulos que a tradição da Igreja atribuiu e continua a atribuir em 2000 anos de história a Nossa Senhora, a Santíssima Virgem. Títulos esses que estão consignados nas principais devoções a Nossa Senhora. Ladainhas, litânias, preces diversas, a própria liturgia da Igreja, as solenidades, as festas, as memórias obrigatórias e facultativas, muitas as formas de se dirigir à Mãe de Deus, muitos títulos, muitos qualificativos, uns belíssimos, outros encantadores, cada um mais bonito do que o outro. E terminamos no encontro passado terminamos de comentar, chegamos praticamente ao final, do comentário dos títulos, a fundamentação bíblica dos títulos contidos na Salve Rainha. E o último título da Salve Rainha é Ó Doce Sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Mãe de Deus, nós já sabemos de onde tiramos, de onde a Igreja tirou essa fundamentação, essa invocação. De onde me vem a honra, esta honra, que a Mãe do meu Senhor venha até mim? Pois tão logo a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos e o menino estremeceu de alegria no meu ventre. Quem foi que disse isso? Foi Santa Isabel, mãe do meu Senhor. Mas a Igreja chama Nossa Senhora de Mãe de Deus. Jesus Cristo é Deus? Tito, capítulo 2, de 11 a 14 é melhor. Manifestou-se a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo com toda sobriedade, justiça e piedade, na expectativa da nossa esperança feliz, a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. De nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Maria é Mãe de Deus. Maria é Mãe de Deus segundo a humanidade. O Verbo que se fez carne no ventre dela, a segunda pessoa da Trindade, é Deus. Maria, enquanto criatura humana, não pode ser mãe do Verbo não encarnado, porque aí Maria Santíssima seria deusa. Mas no momento em que o Verbo se faz carne no ventre dela, e na pessoa divina do Verbo, unem-se a natureza humana e a natureza divina, Maria, mãe do Verbo encarnado, porque Maria Santíssima emprestou a humanidade sua para o Verbo que se fez carne, se pode dizer própria e exatamente Maria Theotokos, Maria, Mãe de Deus. Mas o título anterior a esse, que eu prometi retomar e desdobrar, Ó Doce Sempre Virgem Maria. Virgindade perpétua de Nossa Senhora. A fé católica, isso é dogma de fé, a fé católica professa que a Santíssima Virgem Maria foi virgem antes do parto, foi virgem durante o parto e permaneceu virgem após o parto. Se não me engano, não sei se minha velhice já chegou a tal nível, eu talvez não tenha esquecido, parece-me que no final do vídeo passado eu fiz alusão à virgindade durante o parto, recordando o famoso episódio de Jesus ressuscitado, atravessando as paredes no cenáculo, estando fechadas as portas por medo dos judeus, né? Os apóstolos estavam amedrontados. Aliás, isso aconteceu durante vários dias. Eles rezavam, mas naquela expectativa de serem presos, de serem mortos a qualquer momento. E o cenáculo era uma referência um ponto de referência para a oração dos cristãos naqueles dias tremendos, até o dia de Pentecostes.
O cenáculo, como vocês sabem, foi o local onde nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a Santíssima Eucaristia. Instituiu o mandamento novo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e instituiu o sacramento da ordem, fazei isto em memória de mim. É um lugar, portanto, muito caro, escolhido a dedo, diga-se de passagem, Jesus escolheu a dedo, diga a fulano que eu vou celebrar a Páscoa lá na casa dele, etc. E vocês encontrarão uma sala arrumada. Jesus dá todos os detalhes. O que significa que o dono do ambiente, do recinto, era uma pessoa muito próxima de nosso Senhor Jesus Cristo. A casa não era de Jesus, mas era de uma pessoa muito próxima a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus atravessa as paredes, as portas, e não causa nenhum estrago. É ressuscitado, é Deus. E eu fazia usando uma imagem muito cara para os padres da igreja, que aquele que tem poder de atravessar as paredes, deixando-as intactas, tem o mesmo poder de atravessar as entranhas de sua Santíssima Mãe, sem tirar absolutamente nada do seu corpo santíssimo. Muito bem? Então, virgindade antes do parto, já tratamos. Como se fará isso se eu não conheço homem algum? Portanto, Nossa Senhora, quando se casou com São José, não conhecera homem algum. Falamos também que quando São José acordou do seu sonho, ele estava receoso de aceitar Nossa Senhora como esposa. O anjo disse: José, não temas aceitar Maria como tua esposa, porque o que vai nascer dela é obra do Espírito Santo. E citei, acredito eu, Mateus capítulo 1, versículo 24, despertando José, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Sem que ele a tivesse conhecido. O verbo conhecer aqui, nesse contexto, se refere ao ato sexual. Conhecer na Bíblia tem vários significados. O de adquirir conhecimento, ou seja, eu ignorava, eu não sabia disso, agora eu conheci, estou conhecendo. Mas tem um significado também de intimidade, de participar da intimidade do outro, e é um verbo que também se aplica ao ato sexual. Então, sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz. Então, está mais do que claro que Maria Santíssima foi virgem antes do parto e durante o parto. Agora, é preciso provar que Nossa Senhora continuou virgem depois do parto. E mais, não se uniu a nenhum homem, nem a São José, nem a nenhum outro, supondo que São José, por ocasião do início da vida pública de Jesus, porque depois dos evangelhos da infância, São José, a última vez que São José aparece, vocês sabem qual foi a última vez que São José apareceu na Bíblia? Uma aparição muito discreta, ele não dá uma palavra, não existe uma única palavra de São José. Mas ele aparece com nosso Senhor Jesus Cristo aos 12 anos de idade. Jesus se perde dos seus pais, e eles procuram Nosso Senhor entre os caravanistas que se dirigiam a Jerusalém para o cumprimento do preceito da Páscoa. E Nossa Senhora e São José vão encontrar o menino Jesus no templo, ensinando aos doutores da lei. E a frase da Santíssima Virgem é: Filho que nos fizeste, eis que teu pai e eu te procurávamos aflitos. E Jesus responde: não sabias que eu devia estar cuidando das coisas do meu pai? E pronto. Depois, em Lucas 2,51, se diz que eles desceram para Nazaré e lhes era submisso. Pronto. É a última vez que se fala indiretamente de São José. Provavelmente, Nossa Senhora, que acompanhava Nosso Senhor, durante sua vida pública, eis que tua mãe e teus irmãos estão aí fora, não se faz alusão a São José, o que pode ser um indício de que São José talvez já tenha morrido quando Jesus iniciou sua vida pública aos 30 anos de idade. Então agora, o desafio é provar
que Nossa Senhora não se uniu sexualmente. Não perdeu a nenhum homem, nem a São José, nem a nenhum outro. E nem teve nenhum filho. E nesse sentido, é preciso analisar uma expressãozinha que aparece pelo menos 6 vezes nos Evangelhos e em alguns livros do Novo Testamento. A questão dos irmãos de Jesus. Esse vai ser o nosso estudo. O protestantismo, em geral, por favor, porque há raríssimas exceções. As denominações protestantes, digamos assim, tradicionais, as históricas, as denominações históricas, como, por exemplo, alguns ramos do luteranismo, do calvinismo também, mas uma minoria bem restrita, não concordam com isso que a grande maioria protestante defende. E o que é que eles defendem? Eles dizem que Nossa Senhora, a mãe segundo a carne de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teria tido outros filhos. Será que isso é verdade? Então agora eu convido você a investigar com ela, claro, ela, sempre ela, mas com muita atenção, para provar que isso é uma falácia, para provar que isso não é verdade, absolutamente isso não é verdade. A primeira pontuação que se deve fazer é a seguinte: uma coisa é irmãos de Jesus, outra coisa, filhos de Maria. Ah, mas não é tudo a mesma coisa? Não. Mesma coisa é um balaio de gato, com os olhinhos estirados assim. Aí é tudo a mesma coisa. Na língua portuguesa, uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Preste atenção. Irmãos de Jesus. Outra coisa, filhos de Maria. Feita essa distinção, e não são necessariamente sinônimas essas duas expressões, a outra coisa é a seguinte: a Bíblia que você tem em mãos, você que entende a língua portuguesa e tem a Bíblia na língua portuguesa, a Bíblia não foi escrita na língua portuguesa. Os livros da Bíblia foram escritos, Antigo Testamento, a grande maioria hebraico, alguns outros grego. No Novo Testamento, somente um evangelho foi escrito em aramaico, o Evangelho segundo Mateus, que se perdeu. Todas as recensões, todas as traduções que existem dos evangelhos e dos demais livros do Novo Testamento estão em grego. A língua falada por nosso Senhor Jesus Cristo nem era o hebraico, era o aramaico. Uma língua que não existe mais, a não ser em, quanto me consta, uma cidadezinha perto de Damasco, capital da Síria, chamada Malula. M-A-L-U-L-A. Malula. Eu tive a graça de estar lá. Foi bem antes dessa guerra horrorosa que não acaba lá na Síria. Mas fica 40, 45 quilômetros de Damasco. Essa população, de maioria cristã, fala ainda o aramaico. Muito bem. Fala a língua síria, mas também fala o aramaico. Mas é uma língua que, digamos assim, praticamente desapareceu. Ora, tanto no aramaico como no hebraico, e aqui é preciso que nós nos remontemos àquele tempo. Naquele tempo, não me refiro ao hebraico moderno, mas o hebraico antigo, o hebraico que se falava antes do tempo de Jesus e durante o ministério de Nosso Senhor, era uma língua, digamos assim, não muito rica. Não é depreciando absolutamente o hebraico antigo, mas quando se fala coloquialmente que uma língua não é muito rica em vocabulário, isso significa que uma determinada palavra, dependendo do contexto, tinha vários significados. Por exemplo, língua portuguesa.
Língua portuguesa você pode usar em sentido figurado uma palavra e dar para ela vários significados. Querem ver? Irmão. Irmão pode ser, no âmbito da fé, duas pessoas que professam a mesma religião. Entre os protestantes é muito comum que um diga para o outro: a paz do Senhor, irmão. O pastor diz para as suas ovelhas, as ovelhas dizem entre si, e as ovelhas dizem para o pastor: a paz, irmão. Irmão na fé. Às vezes, irmão tem o significado de pessoa que nasce no mesmo país e vive no mesmo país. Por exemplo, quando no hino nacional nós dizemos a respeito da pátria, pátria mãe gentil. Isso significa, em linguagem figurada, que o Brasil, que é a nossa mãe pátria, tem muitos filhos. Os filhos deste solo, dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada Brasil. Ora, filhos aqui, não significa dizer que vieram do mesmo útero. Um pouquinho de cultura não faz mal a ninguém, um pouquinho de distinção não faz mal a ninguém, também não estou dando alfinetada em ninguém, mas somente ilustrando que até na língua portuguesa, a palavra irmão tem vários significados. Você pode também usar a palavra irmão no sentido de que é filho do mesmo pai comum que é Adão. Adão é o pai da humanidade e nós somos os filhos dele. Nesse sentido, todos nós somos irmãos. E está certo. Em Romanos capítulos 2, 3 e 4, a gente vai ver, São Paulo vai utilizar a expressão muito bonita que muçulmanos usam, judeus usam e cristãos usam. Abraão é chamado de pai de todos nós. Ora, se Abraão é pai de todos nós, e judeu admite isso, e muçulmano admite isso, e cristão admite isso, nós somos irmãos. Vejam que eu ainda nem entrei na Bíblia. E já estou mostrando que só na língua portuguesa, a palavra irmão, entendeu, irmão? A palavra irmão tem vários significados. Então é preciso todo cuidado na análise dessa expressão, porque a gente vai começar agora. Primeiro vamos ver os textos do Novo Testamento, onde se fala dos irmãos de Jesus. E algum texto diz até quem são eles, ou alguns deles. Depois a gente vai para o Antigo Testamento, para perceber que tio chamava sobrinho de irmão. Sobrinho chamava tio de irmão. Duas pessoas da mesma tribo, a tribo de Judá, a tribo de Issacar, a tribo de Manassés, a tribo de Efraim, se chamavam de irmãos. Um judeu chamava outro judeu de irmão. Vários significados. Sabem quantos? 11 significados. Só na Bíblia, a palavra irmão, eu repito, por favor, em nome de Jesus. A Bíblia em língua portuguesa que você tem é o resultado da tradução de uma língua que talvez você não conheça. E essa língua, quando a Bíblia foi redigida, porque a Bíblia foi redigida no período de 1100 anos. Só nos livros do Antigo Testamento, os livros foram redigidos em anos diferentes, em séculos diferentes, por pessoas diferentes, mas a língua comum. E essa língua, vamos chamá-la de primitiva, primitiva em comparação com o hebraico moderno. O grego daquele tempo, em comparação com o grego moderno, é bem diferente. Então, o grego e o hebraico antigos tinham um cabedal, tinham um instrumental de palavras com significados bem amplos, não precisos. Em língua portuguesa, nós temos uma palavra para dizer o que é que o genitor é do gerado, pai. E o que é que o gerado é do genitor, filho. Depois, as diversas relações familiares. Língua portuguesa você tem concunhado, você tem genro, você tem nora, você tem prima em segundo grau, tem prima em terceiro grau,
tem neto, bisneto, esconchaneto, tataraneto, o que você quiser você inventa, porque é uma língua que permite neologismos. O que é um neologismo? É uma palavra com um novo significado. Há 50 anos, na língua portuguesa, não havia o verbo deletar. Hoje, qualquer criança de 3 anos de idade sabe o que é deletar. Deleo, deles, delere. Delere, em latim, é apagar. Só que você não apaga esse arquivo. Não se diz isso em linguagem de informática. Se diz deletar. Tuitar. Há 50 anos tinha esse verbo em nome de Cristo na língua portuguesa? Não. Agora você diga a uma criança de 4 anos, vamos tuitar, ela já pega o Twitter e já vai tuitar. O brasileiro, ele tem essa incrível capacidade de criar. É exatamente o oposto da língua grega e da língua hebraica naquele tempo, que não era tão criativa. Era uma língua, digamos assim, com uma palavra só. E essa palavra, dependendo do contexto, poderia significar N relações. Me parece, alguém já me disse, que a língua chinesa, ela tem algo parecido, não é? Você tem aqueles desenhozinhos bonitinhos, que eu não entendo de chinês nem de japonês, mas dependendo do tracinho, cada palavra pode ter até 300 significados. Pois bem, mas deixemos o japonês e o chinês de lado e voltemos aqui para esta situação. O mundo bíblico, com sua cultura, com sua linguagem, com as regras próprias da língua daquele tempo, não permitiam distinções minuciosas para definir relacionamentos familiares. Uma única palavra definia muitas relações entre os familiares. Por isso que a palavra irmão na Bíblia não significa necessariamente filho do mesmo pai e da mesma mãe. Depois dessa introdução, vamos então agora ver nos evangelhos e em outros livros do Novo Testamento os famigerados irmãos de Jesus. Primeiro texto, Marcos, capítulo 3, versículos de 31 a 35. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo o olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu comecei com esse texto justamente por ironia. Ironia não é deboche. Ironia é uma forma jocosa de você responder a uma objeção. O próprio Jesus está dizendo aqui que a palavra irmão tem, dependendo do contexto, o significado de pessoa que obedece a Deus. Jesus aqui não está, absolutamente, está tirando de campo aqueles que dizem, aqueles que insinuam, que quando alguém vai dizer a Jesus, eis que tua mãe e teus irmãos estão aí, ou seja, o significado seria esse: eis que tua mãe e aqueles que nasceram do útero de tua mãe, como tu nasceste, estão aí. Oh, por favor, quem são minha mãe e meus irmãos? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então aqui já temos um significado que não tem nada a ver com aquele que procedeu do mesmo útero. Portanto, uma pessoa que fez a vontade do Pai no século XII e já morreu, esse é irmão de Jesus. É irmão no sentido de obediente à palavra de Jesus, servo de Jesus, cumpridor da vontade, da palavra, do ensinamento de Jesus. O mesmo se aplica a qualquer pessoa, independente do útero de onde ela procedeu. Bom, mas aqui aparecem os irmãos de Jesus.
O próprio Jesus, veja, eu já comecei com um texto crucial. O próprio Jesus joga por terra esse pensamento segundo o qual, quando a Bíblia fala dos irmãos de Jesus, o único significado é filho do mesmo pai e da mesma mãe. Existe uma diferença abismal entre irmãos de Jesus e filhos de Maria. A Bíblia fala dos irmãos de Jesus, mas nunca diz que existiram filhos de Maria. Segundo texto, João, capítulo 2, versículo 12. A própria citação, vocês que conhecem bem a Bíblia, já sabem que contexto é esse. O contexto das bodas de Caná. O capítulo 2, a primeira parte dele, narra o milagre das bodas de Caná. João, capítulo 2, versículo 12. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali só demoraram poucos dias. Então veja, os irmãos de Jesus acompanhavam Nosso Senhor durante sua vida pública, com Nossa Senhora. E veremos depois que esses irmãos são primos bem próximos. Ainda que essa palavra não apareça, mas em língua portuguesa vocês sabem o que significa. Então, Maria é irmã de José. Os filhos de Maria são o que dos filhos de José? Primos. Naquele tempo, primos eram chamados irmãos. Como também a gente vai ver, tio chamava sobrinho de irmão. Sobrinho chamava tio de irmão. Parentes próximos e até distantes eram chamados de irmãos. 11 significados e vamos vê-los todos. Depois, pulemos agora para João capítulo 7, versículos de 2 a 10. Aproximava-se a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos. Seus irmãos disseram-lhe: parte daqui e vai para a Judeia, a fim de que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Pois quem deseja ser conhecido em público não faz outra coisa ocultamente. Já que fazes essas obras, revela-te ao mundo. A própria família de Jesus está pedindo para ele para deixar a Galileia, vai embora. Dê-se a conhecer. Os parentes de Jesus, aqui chamados de seus irmãos. Muito bem. Com efeito, nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Aliás, são esses parentes de Jesus que vão dizer em um determinado momento que ele enlouqueceu. Aqui está uma contradição. O sacerdote Simeão diz que o menino seria um sinal de contradição para muitos em Israel. Ou seja, alguns se perderiam e outros se converteriam. E Jesus dentro da própria família, daí vocês entendem, lembram quando no início da vida pública de Jesus, na sinagoga de Nazaré, ele pregando o texto de Isaías, capítulo 61, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, etc. Vocês sabem o que ele disse, porque já houve uma resistência tremenda entre os habitantes de Nazaré, que um profeta só não é querido na sua pátria. Muito bem. E depois do triste episódio em que eles arrastaram Nosso Senhor lá para cima para jogá-lo de lá de cima e ele fugiu, Jesus desaparece de Nazaré. E nunca mais entra em Nazaré. É muito triste. Muito, muito, muito triste. Então, provavelmente, dentre esses opositores de Jesus, gente da própria família. Os próprios irmãos não acreditavam nele. Os próprios irmãos não acreditavam nele. Muito bem. Mas quando os seus irmãos tinham subido, versículo 10, mas quando os seus irmãos tinham subido, então subiu também ele à festa, não em público, mas despercebidamente. Aconteceu um episódio bem desagradável. Digamos, Jesus para sempre se torna uma pessoa não grata, não querida em Nazaré, e ele vai embora. E começa
acanhadamente frequentar as festas de forma muito discreta, quase que anônima, despercebidamente. Agora vamos a um outro texto onde aparecem os irmãos de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 13 a 14. É o episódio que antecede o dia de Pentecostes. Os apóstolos e demais pessoas estão ali no cenáculo. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Eu vou repetir. Entre elas, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Vamos agora a outro texto, onde aparecem os irmãos de Jesus. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Acaso não temos nós direito de deixar que nos acompanhe uma mulher irmã, a exemplo dos outros apóstolos e dos irmãos do Senhor e de Cefas? E dos irmãos do Senhor e de Cefas. Agora, Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Dos outros apóstolos, não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Aqui nós já temos o primeiro, aspas, irmão do Senhor, que é apóstolo, Tiago. Mais para frente a gente vai saber quem é o pai de Tiago. Tiago, irmão de João. Adivinha qual é o nome dos pais dele, do pai dele? Zebedeu. Tiago e João, filhos de Zebedeu. Claro que no grupo dos 12 tem 2 Tiagos. O Tiago maior e o Tiago menor. A gente vai ver por que maior e vai ver por que menor. Mas eu já antecipo, é Tiago maior pelo número de vezes, o número de vezes em que ele aparece é maior do que o número de vezes que o outro Tiago, que é citado pouco. Então, Tiago maior, Tiago menor. Houve quem defendesse que, porque esse é mais citado, ele seria o mais velho, nesse sentido, seria maior. Outros defendem que o Tiago maior é o que aparece muito, porque era o, digamos assim, um dos 3 privilegiados de Jesus. Dos 12, Jesus tinha uma proximidade maior, ou então, vamos chamar, mas no bom sentido, de uma predileção por 3. Quem são os 3? Que estão perto de Jesus em grandes acontecimentos, no monte que a tradição chama de Tabor, no Jardim das Oliveiras, em algumas curas, etc. Pedro, Tiago e João. Pedro é filho de Jonas. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. O pai de Pedro era Jonas, mas o pai de Tiago e de João era Zebedeu. Aqui, Tiago é chamado de irmão do Senhor. Então, nós vamos mais para frente, não nesse encontro, mas mais para frente, provar que, quando a Bíblia diz Tiago, irmão do Senhor, é o que nós entendemos por primo de nosso Senhor. E depois vamos ver quem é parente de quem. Se é a esposa de Zebedeu, que é prima de Nossa Senhora, ou se é prima de São José. Ou se é Zebedeu, que é primo de Nossa Senhora, ou primo de São José. Mas isso não é para agora. Muito bem. Esse é o primeiro, aspas, irmão do Senhor, que é nomeado. Tiago, um dos apóstolos. Agora vamos ver os outros. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Não é ele, o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão?
Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. Aqui nós já temos uma riqueza de informações. E aqui compreendemos por que São José e Nossa Senhora, depois que voltaram do Egito, decidiram morar, não na Judéia, lá no sul, na parte mais alta, Jerusalém, por ali, aí em Carim, porque Nossa Senhora poderia ficar com sua prima Santa Isabel. Santa Isabel estava cuidando do garotinho chamado João Batista. Nossa Senhora foi para lá, ficou lá até o nascimento de São João Batista, mais ou menos 3 meses, ela que já estava no 6º mês, Santa Isabel. Depois do nascimento de Jesus, fugiram para o Egito. Quando voltaram, por ordem do anjo, quando chegaram na Judéia, São José, com medo de Arquelau, que era o sucessor de Herodes, que queria matar o menino que já havia morrido, sabendo que Arquelau estava governando na Judéia, decidiu morar na Galileia. Por que São José decidiu morar na Galileia? Por medo de Arquelau, prudência, mas também porque Nazaré estava assim de familiares. Lembrem-se que na mentalidade judaica, família mora perto de família. Como família casa com família. Até hoje nas colônias judaicas é muito comum. Tudo família. Casamento entre família, partilha, trabalho, negócios em família, etc, etc. Então vejam que informação preciosa essa. Quem morava em Nazaré da Galileia? O carpinteiro, o filho de Maria. Aliás, vejam que detalhezinho sutil aqui. O carpinteiro, o filho de Maria. O pronome definido, masculino, singular. Prestou atenção? Pergunta. Faria sentido se São José tivesse filhos, esses daqui, Tiago, Judas e Simão, e só Jesus fosse o carpinteiro? Pense. Ah, não, os outros vão estudar informática. Eu estou brincando. Se São José tivesse 4 filhos, se esses irmãos aqui de Jesus, vejam, por favor, o texto, coloque de novo, por favor, na tela para todo mundo ver. Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria. Se fossem vários filhos, se esses outros fossem filhos de Maria, por que só Jesus é chamado o filho de Maria? Pode me dizer, caro protestante? Repare que o filho insinua que é um só. Porque se não fosse o único filho, não seria pronome definido, seria pronome indefinido, um filho de Maria. Ou então a frase seria, não é este um dos carpinteiros, um dos filhos de Maria, e os seus irmãos Tiago, José e Judas e Simão também não são carpinteiros? Imaginar que São José só ensinou carpintaria a Jesus e deixou os outros no bem bom, para ficar coçando a barriga em Nazaré. Que isso? Olha a estrutura do texto. O filho de Maria. A Bíblia não diz um dos filhos. Quando a Bíblia fala, esses são os apóstolos, porque são vários. Mas o filho de Maria, um só. E o carpinteiro, mas só Jesus exercia a carpintaria. Entra na cabeça de um judeu que um pai que tenha 4 filhos, só um exerça o ofício de carpinteiro? Dá não para engolir. Preste bastante atenção. De novo, aqui, Wellington, passe a frase. Marcos capítulo 6, versículo 3. Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão. Interessante que filho de Maria
está no singular e só se refere a Jesus. E os outros não são chamados de filhos de Maria. Atenção, olha a sutileza aqui. Um pouquinho de serenidade, de espírito desprendido à análise da frase, isso vai bem, isso pega bem. Muito bem. Então, agora a gente vai fazer um excurso histórico e também linguístico, como queira, literário, em livros do Antigo Testamento, onde a palavra irmão tem vários significados. Vários significados. Antes, vamos a Romanos, capítulo 4, versículo 11 a 12. Depois é que recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça que tinha obtido pela fé antes de ser circuncidado. E assim se tornou, Abraão, por suposto, o pai de todos os incircuncisos que creem, a fim de que também a este seja imputada a justiça. Pai também dos circuncisos, que não só trazem o sinal, mas que acompanham as pegadas da fé que nosso pai Abraão possuía antes de ser circuncidado. Versículo 16. Logo, é pela fé que alguém se torna herdeiro, portanto, gratuitamente. E a promessa é assegurada a toda a posteridade de Abraão, não somente aos que procedem da lei, mas também aos que possuem a fé de Abraão, que é pai de todos nós. Abraão, pai de todos nós. Ora, o que é que nós, que Abraão, nos chamamos? Como é que um filho do mesmo pai chama o outro filho do mesmo pai? Irmão. Se Abraão é pai de todos nós, nós somos irmãos? Irmãos, filhos de Abraão. Mas, por favor, eu sou filho de Abraão, mas eu não nasci do ventre da bem-aventurada Sara. A bem-aventurada Sara viveu 1800 anos antes de Cristo. Mas Abraão é meu pai, segundo a fé. Como Abraão é pai dos judeus, segundo a fé. Como Abraão é pai dos islâmicos, segundo a fé. Mas quem chama Abraão de pai, portanto, é irmão em Abraão. E quer queira, quer não, cristão em Abraão é irmão de judeu e é irmão de muçulmano. Muçulmano, quer queira, quer não, em Abraão é irmão de judeu, é irmão de cristão. E judeu em Abraão é irmão de muçulmano e é irmão de cristão. Abraão, que é pai de todos nós. Ficou clara aqui a questão? Que em Abraão, a palavra irmão, os que vieram de sua descendência, irmão não significa filho do mesmo pai e da mesma mãe. Tá claro? Muito bem. Então agora vamos ao Antigo Testamento. E nós já vamos começar exatamente com Abraão. Que naquele tempo, no texto que vamos citar agora, Gênesis capítulo 13, versículo 8, não era nem chamado de Abraão, mas de Abrão. O nome de Abrão foi mudado para Abraão mais na frente. Vamos então a Gênesis capítulo 13, versículo 8. Abraão vai chamar o seu sobrinho Ló de irmão. Gênesis, capítulo 13, versículo 8. O que é que acontece? Abraão vem de Padan Aram, atual Turquia, para a Terra Santa. E traz consigo o seu querido sobrinho Ló. E vamos ver Ló de quem ele é filho. É filho de um irmão de Abraão. Bom, mas vamos ver daqui a pouco em Gênesis 11. Gênesis 11, de 27 a 28. Quando eles chegam na Terra Prometida, eles estão ali nas imediações, digamos assim, entre Betsabeia e o Mar Morto, não é? As proximidades também de Hebron e o Mar Morto. E aí tem muita gente. Ló tem muitos animais, tem muitos escravos, tem muito dinheiro. Abraão também. E não dá para todo mundo ficar junto. Então é preciso que eles se dividam. É a terra prometida,
Eles ainda não tomaram posse, mas estão ali de passagem. Aí já estava havendo alguma disputa entre os empregados de Ló e os empregados de Abraão. Vocês sabem, né? Bem perto um do outro, fica aquela briga, aquela disputa por espaço. Aí Abraão, muito prudentemente, conversa com seu sobrinho Ló e propõe: olha, meu filho, se você ficar à direita, eu ficarei à esquerda. Se você ficar à esquerda, eu ficarei à direita. Escolha. E Ló acabou escolhendo pessimamente, porque decidiu morar, adivinha em onde? Onde Ló vai morar? Sodoma, vizinha de Gomorra, que vão ser destruídas pouco tempo depois, né? Então, e Ló foi até indelicado, digamos assim, porque quem devia escolher é o mais velho. Não, meu tio, o senhor escolha, o senhor tem a precedência. Mas Abraão foi delicado, Abraão foi fino, foi polido, foi diplomático e disse ao garotinho: escolha. Tudo bem. E é nesse contexto que Abraão vai chamar o seu sobrinho de irmão. Ou seja, você é da minha família, da mesma tribo. Não vamos brigar por causa disso, somos irmãos. Por favor, Gênesis capítulo 13, versículo 8. Vamos ler a partir do versículo 5, para a gente entender. Ló, que acompanhava Abrão, possuía também ovelhas, bois e tendas, e a região não lhes bastava para aí se estabelecerem juntos. Por isso houve uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os dos rebanhos de Ló. Os cananeus e os ferezeus habitavam então naquela terra. Abraão disse a Ló, atenção, é agora que interessa. Abrão disse a Ló: rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Um tio chamando um sobrinho de irmão. Um tio chamando um sobrinho de irmão. E vamos provar que Ló é sobrinho de Abraão em Gênesis capítulo 11, de 27 a 28. Prestem atenção. Eu vou ler o texto vai ficar aí, na tela, e eu vou perguntar para vocês. Eis a descendência de Taré. Taré é o pai de Abraão. Atenção, Taré é o pai de Abraão. Eis a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, Nacor e Harã. Harã gerou Ló. Perceberam? O texto continua aí na tela. Respondam-me. Taré teve quantos filhos? 3. Quais os filhos de Taré? Abrão, o futuro Abraão, Nacor e Harã. Harã gerou Ló. Não foi Abraão que gerou Ló. Portanto, Ló é o que de Abraão? Sobrinho. E em Gênesis 13, versículo 8, como acabamos de ver, Abraão é tio de Ló, mas Abraão chama Ló de irmão. Entenderam que a palavra irmão tem também o significado de sobrinho, tem também o significado de tio. Se Abraão é irmão de Ló, isso significa que Abraão é tio, portanto, tio também se chama irmão. E Ló, que é sobrinho, também sobrinho se chama irmão. Então, irmão tem 2 significados novos aqui. Irmão significa tio, irmão significa sobrinho. Muito bem. Vamos avançar. Êxodo capítulo 2, versículo 11. E acredito que esse vai ser o último, ou penúltimo, não sei, texto do encontro de hoje. Êxodo capítulo 2, versículo 11. Aqui a palavra irmão vai ter o significado, sabe de quê? De membro de uma mesma nação. Como aqui no Brasil, os brasileiros são irmãos? Claro que são. No sentido do hino nacional, são. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil.
todos os brasileiros, do ponto de vista do patriotismo, são irmãos. Mas isso não é novidade. Isso é imitação dessa expressão que vai ser tirada agora da Bíblia. Moisés, agora é Moisés, muito tempo depois, 600 anos depois de Abraão, vai chamar os hebreus todos, os hebreus, os filhos de Abraão, todos, toda a descendência de Abraão que está no Egito, que agora caminha para a terra prometida, são irmãos. Querem ver? Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Moisés cresceu. Um dia em que saíra por acaso para ir ter com os seus irmãos, foi testemunha de seus duros trabalhos e viu um egípcio ferindo um hebreu dentre seus irmãos. Os hebreus foram submetidos a um jugo tremendo. Foram obrigados por vontade de Faraó, um Faraó que não conhecia José, 400 anos depois de José, o Faraó entregou a José a tarefa de ser o grão-vizir, a segunda maior autoridade do Egito. E graças a isso, toda a família de José veio morar no Egito. E os hebreus se multiplicaram lá. Só que 400 anos depois, subiu um faraó que não conhecia José e passou a oprimir os hebreus, aqui chamados de irmãos de Moisés. Moisés vê os seus irmãos sofrendo. E ele pega um soldado egípcio e mata, porque o soldado estava machucando, maltratando um dos seus irmãos hebreus. Aqui já é outro sentido. Irmão significa os membros do mesmo povo. Os membros do mesmo povo. Muito bem, então, nesse texto, a palavra irmãos de Moisés tem o sentido membros do mesmo povo. Só que a palavra irmãos de Moisés, em outro contexto, significa aqueles que vieram do mesmo útero. Moisés tinha irmãos do mesmo útero? Tinha. Por favor, Êxodo capítulo 6, versículo 20. Amram desposou Josabede, sua tia, que lhe deu a Arão e Moisés. A duração de vida de Amram foi de 137 anos. Arão e Moisés. Então, um chama o outro de irmão, porque vieram do mesmo útero. Nesse contexto, onde a Escritura diz que eles vieram do mesmo útero. Eu vou repetir. Amram desposou Jocabede, sua tia, que lhe deu a Arão e Moisés. É claro que aqui nesse contexto, o sentido da palavra irmão, dirigida por Arão a Moisés, é irmão do mesmo útero, da mesma mãe carnal. Tem mais, Números 26, 59. Para a gente entender, tem que começar do versículo 58. Então, Números 26, de 58 a 59. Eis as famílias de Levi, a família dos Lobinitas, a dos Hebronitas, a dos Moolitas, a dos Musitas, a dos Coritas. Caate gerou Amram, cuja mulher se chamava Jocabede, filha de Levi, nascida no Egito. Ela deu a Amram, a Arão, Moisés e Maria, sua irmã. Então a palavra irmão aqui significa filho do mesmo pai e da mesma mãe. Então eram 3 irmãos, irmãos de sangue. Maria, Arão e Moisés. Mas o mesmo Moisés, no texto anterior de Êxodo 2:11, chama de irmãos todos os hebreus. Portanto, nesse texto, irmão tem um significado e naquele outro contexto tem outro significado. Ficou claro? Mas tem mais. Pouca citação da Bíblia é bobagem, tem que ter muita. Isso fica para o nosso próximo encontro. Espero que essa catequese seja bem elucidativa
para que com muitos textos da Escritura a gente acabe de uma vez por toda com essa, desculpe, bobagem, de dizer que do útero de Nossa Senhora saíram outros irmãos de Jesus. Não, pelo amor de Deus. Jesus, livre-nos dessa desgraça. Boa noite, até o próximo encontro, se Deus quiser.